quanta matéria nessa hora, hein? Puxa, você deve estar pensando quanto embasamento eu tive. Agora, olhando para isso aqui, o que lhe vem à cabeça? Pista de patinação. Muito bem, Olimpíadas de Inverno. Será que a pista de patinação, a patinação no gelo, tem alguma coisa a ver com o diagrama de fases da água? Ô Giba, por que é tão fácil deslizar sobre o gelo? Boa pergunta, Anta. Mas antes, vamos ver uma matéria numa pista de patinação para ver a química, gelo, patinação, química, tudo isso interagindo. A pista de patinação no gelo seria nada mais nada menos que uma grande geladeira, com uma pequena diferença. Nas serpentinas da geladeira, nós temos circulando dentro delas o gás freon. E na pista de patinação, nós temos um líquido refrigerante, que é o moletileno glicol. Esse moletileno glicol, ele passa por um compressor que retira o calor do ambiente, resfriando a água que se encontra na superfície. A temperatura ideal para se patinar em competições seria de menos 12 graus. Aqui nesse caso, nós temos uma temperatura de menos 16, para poder manter a pista mais seca e evitar maiores acidentes e que as pessoas se molhem. O número do patins das pessoas varia geralmente de acordo com o número do sapato que elas utilizam, né? Até para poder manter um equilíbrio maior. Elas não têm nenhuma variação em cima do peso delas. Muito legal essa matéria na pista de patinação. Você adorou, hein, Anta? Gostou muito, eu sei, estou vendo pela tua carinha, você adorou. Veja, quando nós vamos falar um pouquinho de patinação, vamos retratar o caso da neve. O que é pressão? Pressão é força pela área, o seu peso é uma força. Então, se você estiver andando na neve com sapatos tipo raquete de tênis, o seu peso, que é uma força, está dividido numa área muito grande de contato. Então, a pressão é pequena, não vai afundar muito. Agora, imagine que você esteja andando na neve com sapatos de salto alto bem fininho. O que acontece? A área de contato é pequena, vai afundar muito, ou seja, o peso teu é o mesmo peso, a mesma força, mas vai estar sendo aplicado numa área muito pequena, então a pressão é muito grande. Voltando para o caso da patinação, aí nessa pista de patinação. A lâmina dos patins, ou as lâminas dos patins, são muito fininhas, a área de contato é muito pequena mesmo. Vamos imaginar uma pessoa de 60 quilogramas. A pressão, 60 quilogramas, a pressão que ela vai exercer é em torno, uma pessoa de 60 quilogramas, devido à área de contato ser muito pequena, a pressão que ela vai exercer é em torno de 500 atmosferas. Veja que pressão, gente. Essa altíssima pressão faz o quê? Se nós formos ao gráfico da água, nós vamos ver que uma pressão, um aumento brusco de pressão pelo diagrama de fases da água, vai fazer com que a água do estado sólido, que é o gelo, vai sofrer um derretimento, vai sofrer uma fusão. Vamos acompanhar no gráfico? Observe. No gráfico, você tem no eixo do Y a pressão, no eixo do X a temperatura em graus Celsius. Observe os três trechos. Tem o trecho da água sólida, o gelo, H2O sólido, água no estado líquido e água no estado de vapor ou estado gasoso. O que está acontecendo? Quando você está patinando, você está exercendo uma pressão sobre o gelo, aumentando a pressão, veja no gráfico, do ponto D de dado até o ponto E de elefante. O que acontece? Está aumentando a pressão. Você está passando do estado sólido para o estado líquido. Venha comigo. Se passa para o estado líquido, vai formando uma fina película de água líquida abaixo da lâmina do patim e lubrifica e desliza. Veja que o atrito também, o atrito facilita a fusão. Que coisa maravilhosa! E a partir do momento que o patins passa por essa região que derrete, forma uma película de água líquida, desliza. O que acontece na região que já passou, ocorre o regelo. Como diminui novamente a pressão, fica submetida à pressão do local, o que vai acontecer? Congela novamente. Veja a importância do diagrama de fases no esporte, no nosso dia a dia. Lembrando que cada trecho de cada curva está sempre em equilíbrio. Quando você passa de sólido para líquido, aquele ponto da curva é o momento do equilíbrio sólido-líquido. Da mesma maneira que tem o equilíbrio líquido-vapor e o ponto triplo da água, a água coexiste nos três estados físicos, sólido, líquido e vapor. É isso aí, pessoal. Um assunto quentíssimo para a prova do Enem
é o gelo seco. Ô Giba, gelo seco é quando secamos esta água no estado sólido com uma toalha bem grossa? Nada a ver, Anta. Muito cuidado com isso. H2O sólido não é gelo seco. H2O sólido é água no estado sólido. Agora, gelo seco é o dióxido de carbono no estado sólido. E o dióxido de carbono, CO2 no estado sólido, se eu transpor, eu vou tentar passar por um gráfico, o diagrama de fases do dióxido de carbono. Observe o diagrama. Você tem 3 regiões, a região do sólido, do líquido e do vapor. Ao nível do mar, pressão de 1 atmosfera, observe que a 1 atmosfera ele passa direto do estado sólido para o estado de vapor, ou seja, ocorreu a sublimação do CO2, a passagem de sólido para vapor. Veja que o ponto triplo onde coexiste nos 3 estados físicos é de 5 atmosferas a pressão. Então é muito importante você perceber essa passagem a 1 atmosfera de sólido para vapor direto, que é uma sublimação. Tá bom, Gibório. Agora eu já sei que o gelo seco é o CO2 no estado sólido, o dióxido de carbono. Mas é possível derretê-lo? Ótima pergunta, Anta. Voltando ao diagrama, nós vimos no trecho 1 que a pressão de 1 atmosfera, o gelo seco passa da região de sólido para vapor, ele sublima. E essa sublimação, Anta, é altamente endotérmica, absorve calor. Por isso o gelo seco pode ser usado em carrinhos de sorvete. Por quê? Não deixa resíduo e resfria. Ele absorve calor, deixando o meio altamente o quê? Congelante, ou seja, resfria o ambiente. Pode ser usado também por aquela fumacinha que sai em shows de rock, em shows de terror, às vezes em teatro. Então observe que a passagem do trecho 1 de sólido para vapor direto é uma sublimação. Agora, se nós voltarmos ao gráfico, o ponto triplo, a pressão do ponto triplo, onde coexiste nos 3 estados, é de 5 atmosferas. Se eu pegar uma pressão maior do que 5 atmosferas, você vai notar no gráfico, que é o trecho 2, que está passando do estado sólido para o estado líquido. A passagem de sólido para líquido, derretimento, é a fusão. Fundir é derreter. Então, se a pressão sobrepujar 5 atmosferas, em torno de 5, ou seja, no valor que eu peguei aí do gráfico 5,3 atmosferas, o gelo seco vai derreter, ou seja, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Consequentemente, sofreu fusão. Pessoal, agora todo mundo à mão com o projeto Eureka, o caderno do Enem. Se você ainda não tem o caderno do Enem, acesse o site que o professor Marlos colocou e pegue o seu caderno. Eu vou resolver uma questão do Enem de 1998. Vamos a ela? A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Do lado esquerdo dessa tabela, nós temos a altitude em quilômetros. Do lado direito, a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio. Observe os valores, começou com 0, 760 e assim sucessivamente. Temos também o gráfico que é a curva, né? A curva que retrata o estado sólido e o estado de vapor. No eixo do Y, você tem a pressão de vapor da água em milímetros de mercúrio e no eixo do X, das abscissas, você tem o que? A temperatura. Então veja que é uma curva ascendente, como foi visto no assunto, né, que rodou de pressão de vapor, pressão atmosférica. Questão 14. Um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Primeira cidade, Natal, Rio Grande do Norte, está ao nível do mar. Campos do Jordão, São Paulo, altitude de 1.628 metros. Pico da Neblina, Roraima, altitude 3.014 metros. A temperatura de ebulição será. Veja, a temperatura de ebulição será. Ele vai comparar todos esses dados. Alternativa A, maior em Campos do Jordão. Alternativa B, menor em Natal. Alternativa C, menor no Pico da Neblina. Alternativa D, igual em Campos do Jordão e Natal. Alternativa E, não dependerá da altitude. Pessoal, vamos resolver a questão 14.
Observe, o que é ebulição? É quando a pressão de vapor do líquido se iguala com a pressão atmosférica. Se nós estivermos ao nível do mar, imagine que a mão esquerda seja o nível do mar, um copo d'água ao nível do mar. A pressão que ele está submetido é a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio ou uma atmosfera. Então veja, nessa pressão a água ferve a 100 graus Celsius. Por quê? Porque tem que aquecer bastante para poder igualar com 760. Se você vai ao pico da neblina, onde a altitude é maior, a massa de ar, a pressão atmosférica, veja, o frasco está aqui agora, a pressão atmosférica é menor. Se a pressão atmosférica é menor, não requer tanto aquecimento para igualar com a pressão de vapor. Ou seja, no pico da neblina a altitude é maior, a pressão atmosférica é menor, consequentemente a temperatura de ebulição da água vai ser bem menor que 100 graus Celsius. Resumindo, maior altitude, menor pressão atmosférica, menor ponto ou temperatura de ebulição. O que nos dá a alternativa correta como C. A temperatura de ebulição será menor no pico da neblina, porque tendo maior altitude, menor pressão atmosférica, menor temperatura de ebulição. Vocês que vão fazer ou direcionar para vários campos, alguns vão ser médicos, outros artistas plásticos, teatrólogos, escritores, advogados, dentistas, engenheiros. Veja, faça tudo com muito amor, com muita arte, como disse Bertolt Brecht. Todas as artes, independente qual arte que você vai fazer, mas todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Um grande abraço no coração de todos vocês. Obrigado, professor Giba, obrigado pela orientação, a importância da leitura, mesmo. Hoje é necessário ter uma leitura sobre todas as coisas, olhar quadrinhos, olhar charges, olhar comentários com uma forma crítica de se ver as coisas. É, na verdade, a incorporação da arte de viver, exatamente a sua palavra, a sua citação, que vem deste singular alemão, esse maravilhoso alemão chamado Bertolt Brecht. Todas as artes são importantes, todas as manifestações são importantes, mas, sobretudo, a arte de viver, esta é que vale a pena. E é o que nós esperamos que você faça. Viva e viva muito bem, com felicidade, pois somos constituídos para isso. Na semana que vem, a dobradinha curiosa entre a gramática e a matemática, ou seja, no próximo programa, a matemática e a gramática. Não perca. Até lá.